Ainda em pé, abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 13. Nós iniciaremos a leitura no capítulo 1, versículo 13, e invadiremos o capítulo 2 e leremos os 3 primeiros versos do capítulo 2 ainda. Então nos diz assim a palavra do Senhor: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creram em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo justificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Capítulo 2. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra esta que é aberta e lida entre nós, palavra esta que tem o poder de nos convencer, de nos corrigir, de nos animar, de nos devolver a esperança, de nos fazer, Senhor, a cada dia mais parecidos contigo. Usa a minha vida por graça, misericórdia, me dá, Senhor, sabedoria, discernimento para transmitir aquilo que está na tua palavra com coerência ao ouvido e coração dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Por favor, sentem-se. Nós estamos, na verdade, quem estava domingo passado lembra que eu havia começado a pregação, resultados que a regeneração produz em nós, e que essa, então, a de hoje seria a parte 2 da mensagem, porque havia muita coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos, e não é bom, eu penso assim pelo menos, não é didático nós falarmos tanto numa única noite, e exceto assim, em algumas ocasiões especiais, conferências e tudo mais. Mas de um modo geral, quando nós falamos por muito tempo, a tendência, e principalmente quando a pessoa não tem um timbre de voz assim tão agradável, que é o meu caso, né?
Então a tendência é que se torne cansativo aos irmãos e os irmãos assimilem talvez os primeiros 30, 40 minutos da mensagem. Então o objetivo é que vocês escutem a palavra de Deus, que vocês sejam edificados com a palavra de Deus, mas que vocês fiquem com vontade de voltar no próximo domingo e continuar ouvindo a palavra de Deus. Eu me propus a expor, a apresentar diante dos irmãos as epístolas de Pedro, são duas. E já tenho falado há algumas semanas, 2 pelo menos, da condição desses irmãos que recebem a epístola de Pedro, de onde Pedro escreve, qual é o conteúdo e tudo mais. E se você ficou curioso, procure lá no YouTube, acesse as 2 últimas mensagens e você vai recapitular o assunto. Na semana passada nós falamos que, como resultados que a regeneração produz em nós temos então a esperança, que Pedro começa a discorrer na sua carta, falando da esperança, a esperança motivada pela ressurreição, regada pela promessa da herança, garantida pelo poder de Deus. E depois falamos a respeito da alegria. A regeneração produz em nós alegria, inclusive quando as coisas não estão indo tão bem. E essa é uma das grandes questões difíceis de nós explicarmos. Às vezes não temos uma explicação para isso. Como que podemos, apesar de sofrimentos, injúrias, provações como os irmãos estavam passando, ainda assim terem alegria, E quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala e repete e reforça: outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, Então essa necessidade de nós entendermos que isso faz parte da vida de um regenerado, a alegria no Senhor, que inclusive o salmista já dizia que é a nossa força, Então, por que a alegria? Porque as provações são passageiras, porque as nossas lutas, elas vão confirmando progressivamente a nossa fé, porque no final de tudo, o alvo da nossa fé é a salvação, é o alvo final da nossa fé, a salvação. E aí hoje então, eu apresento para vocês mais um resultado que é a regeneração, lembrando que o ato regenerativo de Deus, de nos devolver, de nos dar a vida, de ressuscitar em nossos corações uma vida nova, como nós lemos frequentemente no Novo Testamento. Então é essa nova vida que nós também chamamos de novo nascimento, de conversão, de iluminação do nosso coração. Há palavras, expressões diferentes que falam dessa mesma experiência que é genuína, que é verdadeira, que é pessoal. E aí eu falo de um detalhe, porque muitas pessoas cresceram no lar evangélico e eu vou na igreja porque os meus pais sempre me levaram até a igreja. Mas há a necessidade desse indivíduo que, independente de ter nascido numa família com princípios cristãos, ele nasce no pecado, como disse Davi: em pecado me concebeu a minha mãe, e aí ele precisa em algum momento da sua existência acordar, abrir os olhos para essa realidade e confessar os seus pecados, ainda que muitas vezes as pessoas pensem: mas que pecado teria o fulano, uma pessoa tão boa, mas o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Alguém já disse isso, Em algum momento a gente precisa ter a nossa própria experiência com Deus e não entrar ou tentar ir na carona do pai, da mãe, da avó, do cônjuge. E aí, continuando então, como resultado dessa regeneração, o que essa regeneração produz na nossa vida? A regeneração, ela produz obediência em nós, irmãos. E vocês concordam comigo que um crente, ou seja, um regenerado, fica até ambíguo falar um crente regenerado, porque para mim não dá para dividir as duas coisas. Se ele é crente, logo ele é regenerado, Então, na vida de um regenerado, vocês concordam que um resultado é a obediência? Movimentem a cabeça para ver se vocês estão concordando comigo. Sim, Então, um dos pilares, a base da vida cristã é nós sermos obedientes. Obedientes a quê, pastor? A Cristo. Obedientes à sua palavra.
obedientes aos seus mandamentos, às suas ordenanças. E eu já abro um parêntese aqui, eu gosto de abrir parênteses, às vezes eu abro muitos e esqueço de fechar, mas vamos ver se Deus me ajuda a concluir as ideias aqui. Se você ouviu o Evangelho, se você entendeu o Evangelho e não se batizou ainda, por exemplo, você está sendo desobediente, porque uma das palavras de Jesus era que nós devíamos nos batizar, né, para nos tornarmos parecidos com Ele em tudo. Ele foi batizado. Então, a obediência, ela faz parte da vida cristã. E é interessante que muitas vezes a gente ouve os pregadores, e eu não estou dizendo que esses pregadores são mal intencionados, mas eles dizem assim: se você entregar a sua vida para Jesus, se você levantar a sua mão no culto, no apelo, e aceitar Jesus no coração, pronto, você está salvo. Só que não, depende, porque Jesus diz assim: se vocês obedecerem às minhas palavras, aí então vocês serão os meus discípulos. Então, esse ato que evangelisticamente nós reforçamos tantas vezes: aceite Jesus como seu Salvador, abra o seu coração, levante sua mão agora, não tenha vergonha, venha aqui à frente receber uma oração. Esse ato, e que ele é muito bonito, nós somos de uma escola que não despreza esse momento no culto, ele precisa ser acompanhado de uma vida de obediência e observância à palavra de Deus. Porque se fosse só levanta a mão no culto, vai para casa, pronto, resolvido, é só o começo, né? É o primeiro passo de muitos. Até quando? Até a volta do Senhor Jesus, nós continuamos buscando uma vida em obediência à palavra de Deus. E essa obediência que nós encontramos no texto, porque daí Pedro começa a escrever o seguinte: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E aí versículo 14, como filhos obedientes. Nem todos aqui são pais e mães, mas todos nós somos filhos, né? E qual que é a nossa autoavaliação como filhos? Que tipo de filhos nós fomos? Na infância, na adolescência, filhos obedientes, desobedientes? Eu não vou falar nada, minha mãe está aqui, né? Vou me abster desses comentários agora, mas qual é a nossa experiência como filhos de Deus? Será que o Senhor, Ele olha para nós e nos vê como, diz Pedro, filhos obedientes? Porque todo mundo quer ser filho, não é verdade? Todo mundo, eu sou filho de Deus. Pelo Espírito, o Flavinho pregou ontem aqui nos jovens, né? Pelo Espírito que clamamos, Abba Pai, Paizinho, coisa boa ser filho. É só na parte da herança, né? Na parte da herança, todo mundo quer ser filho de Deus. Mas e na parte da obediência? Será que temos o mesmo entusiasmo como filhos obedientes? E aí ele continua falando: não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Veja que a nossa vida em Cristo, ou seja, a vida de um regenerado, tem um antes e um depois. Sempre terá. Tem pessoas que acham que não podem, que não conseguem fazer esse paralelo, porque elas não usaram drogas, elas não cometeram crimes, elas não tinham vícios, prostituições e tudo mais. Então, como é que porque alguns de nós frequentemente viu isso na igreja: irmãos, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E aí tem pessoas que parece que gostam até de contar as coisas do passado. Eu fico até um pouco preocupado. O irmão vai dar um testemunho de 10 minutos, 9 minutos, ele só conta as coisas horríveis que ele fez, que eu teria até vergonha, não precisa falar, né? Aí vai lá, mas hoje eu estou salvo pela graça de Deus, amém. Todos nós regenerados temos um antes e um depois. Mesmo que você diga assim: eu era um pai de família, honesto, marido fiel, trabalhador, bom cidadão, né? O famoso cidadão de bem que a gente ouve muito hoje em dia. Independente dessa situação, você precisa ser regenerado. Precisa haver um antes
e um depois, porque se não houve antes e depois, desculpa a informação, você apenas se tornou membro de uma igreja, você não passou por uma experiência regenerativa. Aí o que Pedro está dizendo é que agora, como filhos obedientes, ou seja, regenerados, nós não podemos e não devemos, em hipótese alguma, viver as coisas que nós vivíamos antes, independente de quais eram elas. Ou seja, a obediência à palavra de Deus, ela sempre olha para frente. A obediência à palavra de Deus olha para aquilo que eu ainda não sou. E Paulo, aos Filipenses, ele trabalha muito essa questão, ele diz assim, não que eu ainda tenha alcançado, ou seja, o meu objetivo final ainda não chegou, mas uma coisa eu faço. Quem que lembra disso? Eu deixo para trás aquelas coisas que passaram, que ficaram, e eu prossigo para o alvo. Então a obediência, ela é esse marco na nossa vida, que traça essa linha do antes e o depois, daqui para frente, e o que ficou para trás não me pertence mais. E aí a gente lembra daquele exemplo na Bíblia, na palavra de Deus, e eu já citei aqui, porque parece que Pedro ele trabalha essa ideia do povo que peregrinava e o novo povo que peregrina, e ele fala inclusive, vocês que são peregrinos, né? Inclusive no trecho que nós lemos hoje. E aí se nós lembrarmos da peregrinação no deserto, no Êxodo, há um detalhe interessante ali que também fala conosco, porque o povo de Israel desejava as coisas que haviam ficado para trás no Egito, e sentiam e nutriam em seus corações uma saudade pelos melões, pelos pepinos e seja mais o que for os peixes do rio Nilo. Ou seja, eles viviam uma vida de escravidão, e isso para eles não estava sendo um grande problema, mas ficar sem aqueles deleites era um grande problema. E quantas vezes nós, irmãos, como povo de Deus, regenerados, filhos obedientes, como nós lemos aqui, de vez em quando queremos dar assim aquela espiadinha para trás e lembrar. Não, Pedro está dizendo, isso aqui é passado. Isso aqui é passado na vida de vocês. Então essa obediência, ela olha para frente, porque ela visa a santidade. O que é a santidade? É nós, à medida que nós caminhamos na vida cristã, nós vamos o mais rápido possível, deixando os velhos hábitos e assimilando novos hábitos que fazem parte das características de um regenerado. Não olhem, não vivam mais como vocês viviam antes, né? Pelo contrário, versículo 15, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos. E aí nós poderíamos dizer que temos um conflito aqui, porque quem de nós poderia dizer, eu sou santo? Pelo menos não nesse sentido, que normalmente a palavra santo, santa, é usado no sentido de não pecador. O fulano é santo, né? Ele acha que é santo, que ele não comete erros. Não é nesse sentido que a palavra de Deus está nos trazendo, porque se Pedro entendia a regeneração e ao mesmo tempo o processo de santificação, e eu falei na semana passada sobre o já e o ainda não, nós já estamos salvos, mas ainda não, nós já somos santos, mas ainda não, é um processo. E a santificação, ela depende, claro, obviamente de Deus, no seu Espírito que habita e que age nas nossas vidas, mas de uma predisposição nossa. Porque senão seria muito cômodo e confortável eu ficar sentado no sofá na minha casa e dizer assim, se o Senhor quiser me fazer melhor, Ele que faça. Mas uma vez regenerado, eu não me conformo com a minha própria vida e eu preciso ter algo, ou melhor, alguém para quem olhar. E Pedro diz assim, olhem para o nosso Deus, porque Ele é santo. Então, nós rumamos a santidade. E santo no sentido de ser separado desse mundo.
alheios, diferentes, com mentalidade diferente, com vocabulário diferente, com atitudes diferentes. Essas práticas pecaminosas, elas não são mais para vocês. E por último, dentro desse aspecto aqui, o temor ao Senhor. Então uma obediência, desculpa, não é o último ainda não, mas a obediência, ela busca santidade. A obediência, ela tem um marco, ela olha para frente, e a obediência nos leva ao temor. E o texto da palavra do Senhor, no versículo de número 17, diz assim: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da sua peregrinação. Sabe, irmãos, que às vezes, e eu não quero julgar ninguém, né, não é o nosso papel, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que a árvore se conhece pelos seus frutos. Então o julgamento nesse sentido ele acaba sendo inevitável, porque as próprias pessoas que abraçam práticas que não são condizentes com a palavra de Deus, elas mesmas estão trazendo julgamento e juízo para si. Às vezes olhando algumas atitudes de crentes, de pessoas que sim, são pessoas de Deus, são salvos, mas correm o risco de estarem perdendo o temor a Deus. Sabe, tem coisas que às vezes a gente precisa voltar um pouco ao passado, tem coisas que nós, há um tempo atrás, nós não pararíamos na frente da televisão para assistir, nós não acessaríamos no nosso computador, no nosso celular, e de repente parece que isso vai se tornando normal na nossa vida. O que é isso? Falta de temor. Há expressões que, se nós ouvíssemos há um tempo atrás, todo mundo ficaria perplexo. Não acredito que ele falou isso. Mas de repente, devido ao convívio fora da igreja, trabalho, escola, a gente vai adotando um vocabulário que não é nosso e que não tem nada a ver com o povo de Deus, e a gente já fala, já não sente mais vergonha, já não se sente mais tão mal por falar. Falta de temor. E aí eu poderia passar aqui um bom tempo da pregação citando exemplos de coisas que na nossa vestuário, né? E esse é um problema normalmente mais das mulheres, não que os homens também não tenham um problema em relação a isso, mas uma roupa que talvez você não iria no domingo na igreja, você talvez no máximo iria à praia, mas de repente já não se sente mal em estar na casa do Senhor vestida daquele jeito, mostrando partes do corpo. Falta de temor, né? E a gente precisa voltar ao resgate do temor a Deus, não medo. Não é esse o conceito, é temor, no sentido bíblico da palavra, de respeito, de consideração. E então, nós percebemos também que a obediência que olha para frente, que busca santidade, que vive em temor, ela só é possível se ela considerar o sacrifício de Jesus. E aí o versículo de número 18, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E aí nós poderíamos continuar aqui. Por que eu obedeço a Deus, irmãos? Na minha limitação, no meu esforço, na minha fraqueza. Por que vale a pena, irmãos, nós obedecermos? Por que vale a pena nós continuarmos obedecendo a Deus? Porque o seu Filho pagou um altíssimo preço, superior a ouro, prata ou qualquer coisa desta terra. Foi o preço do sangue precioso de Jesus Cristo. Se isso aqui não for motivo para você viver em obediência à palavra de Deus, não tem nada que o pastor possa falar. Se o sacrifício de Jesus não for suficiente para nos constranger a uma vida de obediência, não há nada que eu possa acrescentar à vida de vocês.
Então, o sacrifício de Jesus, quando nós obedecemos quando consideramos o sacrifício de Jesus. Nós não obedecemos só pelo fato de ser regra, né? Não é proibido, até porque no meio cristão não existe isso, né? É proibido, pode isso, não pode aquilo. Paulo diz assim: eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. E essa liberdade cristã, que às vezes para algumas pessoas é um problema, ela precisa ser usada com sabedoria. Depois Pedro vai dizer que não usem a liberdade como libertinagem, né? como desculpa para a libertinagem. Então a gente vai trabalhando essas questões aqui, conforme o texto vai nos oferecendo. Então, o terceiro resultado que a regeneração produz em nós é a obediência. O quarto resultado que a regeneração produz em nós é o amor. E esse amor, pela tradução do grego para o português, ele precisa ser acompanhado de um adjetivo. Porque se fosse no grego, teríamos pelo menos 3 palavras que se refeririam ao amor, e ficaria muito fácil nós entendermos do que Pedro estava falando, né? Mas quando a gente lê no texto grego, ele fala sobre Filadélfios, ou seja, amor entre irmãos. E aí a gente encontra isso no versículo de número 22, tendo purificado a alma pela obediência. Olha, eu poderia até trazer mais um subponto aqui, que a obediência purifica a alma, mas isso deixa para outra vez, tá? Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal. Não é só amor, porque se nós colocássemos aqui só amor, poderia ser amor a Deus, poderia ser o amor romântico do casal, mas aqui é o amor dos irmãos na igreja. Agora, pensa um pouquinho, né? Faz um exercício aí, dá uma olhadinha assim à sua volta, olha para uns, olha para outros, né? E aí eu te pergunto, não precisa responder para si mesmo, é fácil amar toda essa gente? É fácil amar todo... é tão fácil amar vocês, irmãos, né? Eu não posso falar nada porque eu estou chegando agora, vamos ver daqui um ano, né, Flávio? Vamos ver daqui um ano, agora eu estou amando todo mundo, né? Coisa boa. Vamos ver daqui um ano, né? 2. Então, irmãos, como que a gente consegue amar aquelas pessoas mais difíceis, que fazem parte do povo de Deus também? Não pensem que é só gente boa, que gente que não tem problema, que vem para a igreja, né? Tem gente que está mais atrasada no processo de santificação, né? E dá um pouquinho mais de trabalho. E tinha um pregador inglês que ele dizia que todo o jardim tem alguma espinheira. Sempre tem. Não seja você, viu, irmão? A espinheira aqui do jardim, né? Mas que Deus planta também essa espinheira ali para o pastor orar mais. Ele falava isso, né? E diz o seguinte: pastor, fica feliz se não tiver 2 espinheiras, né? Então vamos lá. Por que e como e de que forma que, apesar das nossas diferenças, diferentes em tantas questões políticas, estilo musical, time de futebol e aí por diante, né? Como que mesmo assim a gente pode olhar um para o outro e dizer: eu amo esse irmão, eu amo aquela irmã, nós nos amamos? Porque isso é obra regenerativa. Porque a gente vive isso como obediência à palavra de Deus. A gente não ama porque, claro, algumas pessoas a gente ama porque a gente quer, porque a gente gosta, porque é um prazer amar essa pessoa, mas outras pessoas nem tanto, né? E não vale dizer, como muitos diziam, a Bíblia diz que é para suportar em amor. Então assim, eu não amo fulano, mas pelo menos eu suporto ele. Não é nesse sentido que a palavra está nos dizendo, é suportar no sentido de suporte, né? Assim como o pedestal segura o microfone, é um suporte, o outro ali segura a guitarra. Então, suportem uns aos outros, né? Segurem, amparem, apoiem uns aos outros. E aí a gente precisa perguntar: não, eu não amo, pastor, desculpa, mas o fulano não,
Não, não, não, não. Não perdoa, não adianta, né? Falou mal de mim, pastor, né? Irmão, você é um regenerado? Essa obra ela já aconteceu no teu coração? É difícil perdoar? Claro que é, para todos nós. Mas lute, busque, tente, peça a graça de Deus e ame e perdoe, porque esse é o caminho do regenerado, com vistas ao amor fraternal. E aí Pedro continua dizendo, e ele dá algumas características. Dava para pregar só uma mensagem aqui, irmão Jorge, que nos trouxe a palavra introdutória sobre o amor, né? Amor fraternal não fingido, amor com intensidade. Qual é o grau de intensidade que você tem aplicado, usado no amor para com os irmãos? Um amor de coração puro. Pedro diz, com o coração puro. Mas para amar com o coração puro, nós precisamos estar de coração puro. Ah, mas o meu não está tão puro assim, pastor, como que eu faço? A gente precisa orar, irmão. Você precisa mais da palavra de Deus na sua vida, no seu coração. Você precisa procurar ajuda. Quem sabe você procure alguém, um irmão, que possa orar com você, que você possa se abrir com ele, falar das suas dificuldades, limitações, para que você consiga liberar o perdão, porque quando a gente não libera, fica aquela mágoa, fica aquela sujeira ali, e no final da história, aquela pessoa que você detesta, chega de noite, ela coloca a cabeça no travesseiro e dorme, e você fica sonhando com ela. Você se prende, se amarra a ela. Então esse coração precisa estar limpo para liberar o perdão, tem que ser puro, né? Então a quarta, ou melhor, o quarto resultado do amor fraternal, ou melhor, da regeneração, é o amor fraternal. E aí eu quero também que vocês observem um outro detalhe do texto aqui comigo, no versículo 23. Porque vocês foram regenerados de semente, ou melhor, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha que interessante, nós estamos falando sobre regeneração. Regeneração é o novo nascimento, né? Quando nós nascemos, nós carregamos toda a carga genética dos nossos pais, né? Características que às vezes a gente vê assim, o fulano só pode ser irmão porque é tão parecido, mãe, filha e mãe, pai e filho. Então nós carregamos essa herança genética. Agora, e isso é lindo quando nós trazemos características da família. Tem gente que não gosta muito, né? Por exemplo, eu olho assim para a família da minha mãe, essa orelhinha aberta assim, né? E aquele bullying na escola, a orelha de abanar churrasco e tudo mais, né? Ainda bem que eu tenho a Roseli, porque senão, né? Essas coisas aí. Enfim, então assim, tem essa coisa boa da genética, mas tem um problema nisso. Tem um problema, porque toda vez que nasce um ser humano, né, de dois seres pecadores, nós temos mais um pecador, porque ele foi gerado de uma semente corruptível. Desde quando isso, pastor? Desde Adão e Eva no jardim. De lá para cá, todo mundo é pecador, e Paulo diz isso com muita clareza: todos pecaram, sem exceção. Todos. Por quê? Porque são gerados de semente corruptível. Eu estava meditando outro dia e pensando que nos dias de Noé era um homem bom, certo? É um homem que, não perfeito, bom, mas que achou graça diante do Senhor. Deus olhou assim com graça para Noé. A vida de Noé também era uma vida íntegra no meio daquela geração, diz a palavra. E aí Deus quis manifestar o seu juízo, e aí com o juízo, então, veio o dilúvio, e apenas 8 pessoas se salvaram. Noé, sua esposa, 3 filhos, 3 noras, 8 pessoas ao todo. Aí a gente olha assim, lendo a Bíblia, né? Aí você se empolga, agora vai, né? Acabamos com os maus, só ficou a família de Noé,
que é gente boa, agora vai. E logo em seguida, nos próximos capítulos, começa de novo a transgressão do gênero humano, a ponto de lá no capítulo 11, construírem uma torre para tentarem chegar a Deus e se tornarem iguais a Deus, e aí Deus pegar e confundir a língua deles. Conclusão: não adianta matar todo mundo. Enquanto tiver um pecador, um não, né? Que daí acaba. 2, homem e mulher, continua o problema. E por que disso? E uma sugestão minha, talvez Deus já estivesse nos mostrando: não adianta matar os maus, você precisa regenerá-los, tanto os maus quanto os bons. Se nós pegássemos hoje, na nossa civilização, e escolhêssemos aí 50 pessoas boas, que você julga assim, né? A minha vozinha, a Madre Teresa de Calcutá, e mais um grupo de pessoas aí, o Mandela, e juntasse toda essa turma e colocasse numa ilha, pronto, ia ser o paraíso. Não, em poucas gerações os problemas estariam ali de novo, porque semente corruptível. E qual que é a proposta de Deus para nós? Nós estamos sendo formados de uma outra semente, nós estamos nascendo de novo, não da nossa mãe. Lembram da semana passada quando Wesley nos trouxe a palavra introdutória sobre Nicodemos? Mas como é que eu faço? Eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe? Não, você precisa nascer de novo aqui, pela água e pelo Espírito. E isso está acontecendo conosco até aquele dia, e que aí então não haverá mais maldade, não haverá mais pecado, não haverá coisa alguma que possa comprometer a nossa existência. Uma semente incorruptível é de onde nós estamos sendo gerados e formados, que é o nosso Senhor Jesus. E por último, agora sim, o quinto resultado que a regeneração produz em nós, e aí nós entramos no capítulo 2. Eu tive que mudar de última hora, porque relendo e trabalhando esse texto, e vocês sabem que os capítulos e versículos, eles não fazem parte do texto original, eles foram colocados depois, para a nossa localização no texto. Não dava para cortar a mensagem aqui. Pedro continua falando coisas que são muito importantes e que fazem parte, vocês vão perceber na leitura do texto que elas ainda fazem parte do assunto. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano. Isso aqui eu já falei, né? Lá sobre a obediência que olha para frente, que abandona, deixa para trás, que visa a santidade. Ok. E a palavra de Deus, ela é assim, ela vai repetindo o assunto, e não há nenhum erro nisso. Repetir assunto, não há nenhum erro. É assim que a gente aprende na escola. Não foi assim que nós aprendemos a tabuada? Não foi assim que nós fomos alfabetizados, repetindo, fazendo exercícios, exercícios e exercícios? E aí quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim: irmãos, falar de novo as mesmas coisas, capítulo 3 você encontra isso. Falar de novo as mesmas coisas não é nenhum problema para mim, e é uma segurança para vocês. A gente sempre precisa ouvir de novo, e de novo, e de novo. Então vocês vão vendo que os assuntos eles vão se repetindo. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. E agora, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Quinto resultado da regeneração em nós: crescimento. Nós precisamos, como cristãos, progredir, fazer progressos, crescer na vida cristã, crescer no conhecimento da palavra, crescer em experiências com o Espírito Santo, crescer em maturidade. Nós precisamos crescer, porque se nós um dia nascemos, e todos vocês lembram a data do nascimento de vocês, daquele dia, ou até antes disso, ainda no período gestacional, vocês estavam crescendo, e só pararam de crescer na vida adulta. E os primeiros meses, e a gente vê as criancinhas, os nossos aqui de colo, né, o Benício, o Daniel, a cada culto estão maiores, porque estão crescendo. E por que eles crescem tanto? Porque eles estão mamando.
E o que Pedro está falando aqui? Bom, vocês nasceram de novo, a regeneração é o novo nascimento, então agora vocês precisam desejar esse leite espiritual para dar crescimento para vocês. Vocês precisam querer mais de Deus na vida de vocês, mais da palavra de Deus, mais da presença de Deus, mais do Espírito de Deus, para que vocês possam crescer, porque senão nós vamos ter uma crise de evangélicos que não cresceram, que espiritualmente falando estão abaixo dos índices de nutrição, porque não recebem o alimento genuíno, leite espiritual, como Pedro está escrevendo, e a partir daqui então eles vão crescer. Esse novo alimento que não é apenas físico, e nós temos tantas metáforas na palavra de Deus para falar desse alimento das nossas vidas, sobre você comer o pão da vida, que é Jesus, e isso, comer o pão da vida não é culto de ceia, isso é todo dia, você se alimentar da pessoa de Jesus, através da palavra de Jesus, tem que ficar bem claro, né? Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade com as metáforas bíblicas, e tem gente por aí querendo arrancar a mão fora, porque a mão lhe fez pecar. Calma, né? Vamos entender as passagens. Então se alimente, busque os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento espiritual, através da vida com Deus, através da oração, através da sua palavra. E aí, Pedro ele encerra essa sessão, levantando um questionamento. Se é que, eu não sei por que Pedro escreveu isso, sinceramente. Se é que vocês já têm experimentado ou já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que vocês já experimentaram que o Senhor é bondoso. Eu acho que ele está querendo dizer assim, gente, é impossível. É impossível você entender a bondade de Deus e não querer viver isso na sua vida, porque se você não se interessa pelas coisas de Deus, talvez há uma suspeita de que você não experimentou a sua bondade ainda, porque uma vez que nós experimentamos a bondade de Deus, nós nos tornamos dependentes, no bom sentido da palavra, dessa bondade nas nossas vidas, e nós desejamos ardentemente viver essa bondade nas nossas vidas. E aí eu quero encerrar com as palavras do salmista no Salmo de número 34, e ele faz um convite para todos nós: venham provar e ver que o Senhor é bom. Você já experimentou a bondade de Deus na sua vida? Ele está te convidando a experimentar de sua bondade. Provai e vede que o Senhor é bom. Resultados que a regeneração produz em nós: esperança, alegria, obediência, amor fraternal e crescimento espiritual. Podemos ficar em pé para orarmos, irmãos? Semana que vem estaremos aqui reunidos, e já é culto de ceia, né? É isso? Me ajudem, confirmado, dia 2 de abril, domingo de ceia, e eu já tenho a palavra preparada para o domingo que vem, na continuação. Versículo 4 diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive. E o tema da mensagem de domingo que vem é a pedra que vive. Você já ouviu falar de uma pedra que é viva? Que coisa estranha, né? Domingo eu vou falar sobre isso. Vamos orar? Pai, eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Te agradeço de todo o coração por essa bondade que está disponível para as nossas vidas. Obrigado porque, como teu povo, como regenerados, resgatados teus, nós podemos viver uma nova vida, deixando inteiramente
inteiramente para trás aquilo que não nos pertence mais. Nós somos um novo povo, nós temos em Ti uma nova história, nós temos novos propósitos e cremos, Pai, que o Senhor tem planos para com as nossas vidas. E por isso, e constrangidos, como filhos obedientes, nós queremos viver em Ti e para Ti, Senhor, em obediência à Tua palavra, à Tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém.